Você provavelmente conhece alguém que tem essa planta na porta de casa para defender o lar das más energias, do mal olhado, da inveja. Sim, essa planta é um verdadeiro escudo natural contra más vibrações. Vem comigo, você seja muito bem-vinda, você seja muito bem-vindo aqui ao canal. Este vídeo a gente vai entender melhor como cuidar dessas plantas aqui, que são lindas, que fazem sucesso desde a época da minha avó e que não saem de moda. Se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita, curte o vídeo, compartilha, envia para seus amigos, que isso me ajuda bastante. E claro, deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se tem alguma dúvida ou se você tem sugestão de planta para eu fazer no próximo vídeo. Tá certo assim? Agora vem pra cá. Eu estou aqui no reino das Sansevéreas. Isso mesmo, essas plantas aqui são todas guerreiras. E por que são guerreiras? Basta ver o nome delas. Aqui eu estou do lado da espada de São Jorge, a famosa espada de São Jorge que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe cuidar. Então é isso que a gente vai entender hoje aqui. Espada de São Jorge, também conhecida como espada de Ogum. Aqui do meu outro lado está a espada de Santa Bárbara, também conhecida como espada de Iansã. Aqui comigo na mesinha está a espadinha de São Jorge, também conhecida como espadinha de Ogum ou mini espadinha. Todas essas fazem parte da mesma família, a Sansevéria. São plantas da África que, por serem de lá, têm uma resistência muito grande. Por isso que elas levam nomes de guerreiros e guerreiras, e é verdade, elas conseguem resistir ao sol, à chuva, à sombra, àquele lugar de pouca luminosidade, quase escuro, ela também resiste, ou seja, fazem jus ao nome, são verdadeiras guerreiras. Agora vê que informação importante. Além das pessoas usarem elas na porta de casa como proteção, isso é uma questão de fé, comprovadamente, cientificamente provado pela NASA, essas plantas aqui, elas conseguem absorver as impurezas do ar, a poluição do ar, aqueles gases tóxicos que há no ar e conseguem transformar tudo em oxigênio. Percebe o benefício dela para a nossa qualidade de vida dentro de casa? Agora vamos entender melhor um pouquinho sobre estas plantas. Bem, tomando aqui o exemplo da espada de Iansã ou espada de Santa Bárbara, a gente conhece um pouquinho, a gente vê aqui, percebe o quanto elas são duras, o quanto elas têm uma superfície meio esmaltada, meio lisa assim. E sabe por que isso? Porque isso faz com que a planta ela consiga estar no sol e não perder água. Isso mesmo. Algumas plantas, quando levam sol, a folha rapidamente murcha e seca. E porque elas secam, o sol consegue absorver a quantidade de água que há ali na folha. Essas plantas aqui, elas são bem resistentes por causa disso. Esse esmalte aqui protege com que ela não perca a água, ou seja, o sol bate aqui e ele não consegue evaporar a água que há aqui na folha. Aí a folha não vai secar. Por isso que elas são tão resistentes. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da estrutura dessa planta. Vou tirar uma daqui, do vaso. Olha só. Aqui eu tenho duas plantas. E elas todas estão ligadas por um rizoma. E o que é rizoma? Rizoma é uma espécie de caule que vive debaixo da terra. Então, a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara, todas elas têm este caule embaixo da terra. E este caule debaixo da terra é onde ficam as raízes e onde vão nascer novos brotos. Olha só. Isso aqui se chama rizoma, essa parte laranja, tá? Que é um caule que fica embaixo da terra. Perceba que as raízes, na verdade, são isso aqui, ó.
E essa parte mais grossa e laranjada é o que chamamos de rizoma. O rizoma famoso que existe, né, é o nosso gengibre, que também é um rizoma. Então perceba aqui que a planta ela dá origem a partir do rizoma. E é interessante isso, por quê? Porque a partir do momento que a gente tem o rizoma, a gente consegue fazer mudas das nossas plantas. Aí você vê, eu acabei de fazer a separação e aqui agora eu tenho duas plantas. Uma delas já é uma muda. E percebe como isso é interessante e fácil? Aí agora eu posso vir aqui, retirar esse rizoma, tá? Olha aqui. Acabei de retirar o rizoma. Se eu deixar esse rizoma simplesmente em cima de um lugar com terra, a planta vai nascer. Vai nascer uma nova muda. Não é curioso uma coisa dessas? A planta, eu tenho até um exemplo aqui. Olha só. Isso aqui foi um rizoma que foi jogado em cima da terra de uma outra planta. Tá? Foi jogado lá como resto de matéria orgânica. E simplesmente deu vida a uma muda de espada de Santa Bárbara ou espada de Ançã. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar essa aqui que a gente retirou, que a gente cortou daquela outra que eu acabei de mostrar. A gente vai preparar a terra agora para que vocês conheçam melhor como é esse processo. Eu tenho aqui uma terra escura, tá? Uma terra preta, como a gente chama, uma terra já adubada, aquelas que já vendem ou que já tem bastante matéria orgânica. Vou misturar elas com areia de construção, aquela areia lavada, também conhecida, tá? Que faz construção, lembrando que isso não é areia de praia, tá bom assim? A gente mistura 50% de areia com 50% de uma terra escura e mais adubada. Por que é importante que a gente faça essa mistura? Porque a espada de São Jorge, ela não gosta muito de umidade. Então, se eu pego, deixo ela num ambiente onde a terra fica muito molhada, fica muito encharcada, ela vai apodrecer e vai morrer. Então, não é isso que a gente quer. Então, a partir do momento que você mistura ela com areia, isso vai facilitar com que, quando a água entrar na terra, ela consiga descer e não fique presa, e não fique úmida, e não fique tão molhada. Uma dica, a espada de São Jorge, ela gosta muito disso aqui, cinzas. Neste caso aqui eu estou usando cinzas de carvão. Então tá aqui, aí eu mexo mais. Então olha só. Ficou uma terra bem misturada. Agora, esse vasinho, que eu já tirei de outra planta, no fundo do vaso, para facilitar com que a água vá embora, mas que a terra fique, eu vou colocar aqui pedaços de papel, pode ser até faturas mesmo, como eu estou usando aqui, faturas que chegam na nossa casa, é até uma forma da gente reciclar esse material. Agora eu já vou colocar aqui a terra. Chegou a hora de colocar a nossa nova muda de espada, neste caso de Santa Bárbara. Mas muita gente também chama ela de espada de São Jorge, tá? Mesmo essa de bordas amarelas. Não tem problema não. Você prende mais perto da planta e dos lados você deixa a terra fofa. Eu vou aproveitar e plantar aqui também essa mudinha, tá? Que eu mostrei para vocês que nasceu de um rizoma. Aqui temos a nossa muda já plantada da espada de Santa Bárbara, ou espada de São Jorge, ou espada de Ançã, ou espada de Ogum, tá? Aqui a gente coloca água nela, pode ser uma vez por semana, ou
uma vez a cada 2 semanas. Ela é uma planta que resiste a pouca água também. Basta a gente observar se a areia vai estar muito seca. Se estiver muito seca, aí a gente coloca água. Tá bom assim? Agora vamos aprender a fazer mudas da nossa espada, só que de outra forma, bem diferente do que a gente acabou de ver. Vamos aprender. Pronto. Aqui neste vaso eu já coloquei a terra, tá? Bem parecida a terra com o que eu acabei de preparar. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui uma folha, pode ser essa aqui. Tá vendo aqui? Estou com uma folha. E eu vou fazer uns cortes de mais ou menos 10 centímetros dessa folha, só que na diagonal, tá? Assim. Tenho aqui várias folhas que foram cortadas. E agora a gente vai colocar todas enfiadas aqui neste balde. Lembrando que você precisa saber qual era a parte da planta que estava virada para cima, para que você coloque a parte virada para cima aqui também. Certo assim? Preste bastante atenção nesse processo. Tenho aqui um espaço que vai se transformar em várias mudinhas da nossa espada. Olha que interessante, né? Então aqui você não precisa estar jogando muita água, tá? Uma vez a cada 15 dias você pode molhar um pouco a terra para deixar um pouquinho úmida e pronto. Você não precisa de muita água nesse processo porque ela vai conseguir se desenvolver. Tá bom assim? Lembrando que esse mesmo processo você pode fazer tanto com a espada de São Jorge quanto a espada de Santa Bárbara e também com as nossas espadinhas que estão aqui. Então você pode fazer esse mesmo processo com qualquer uma delas que vai nascer do mesmo jeito. Uma informação importante, essa planta, né, do jeito que já está aqui adulta, ela não precisa tanto de adubação. Então você pode colocar um adubo, se quiser um adubo de laboratório 10-10-10, que é bem conhecido, ou você faz como eu, que coloco o adubo líquido da composteira de minhoca, tá? O biofertilizante. Coloco uma vez a cada 2 meses. Não é uma planta que requer muito, tá? Mas é interessante você sempre manter o cuidado. Se você deixa ela num ambiente de muita sombra, que quase não há luz, você sempre tira um dia, deixa ela num local bem perto da janela onde há bastante claridade, só para que ela consiga fazer a fotossíntese de uma forma mais forte assim, e depois você coloca ela de volta no local onde você mantém ela com pouca luz. Certo assim? Uma outra dica sobre essa planta: se você tem bichinho de estimação em casa, como cão ou gato, muito cuidado, porque esta planta aqui é tóxica para animais. Sim, se um animal morder ela, comer, ele pode ficar intoxicado e isso pode levar inclusive até a morte. Então, bastante cuidado com essa planta se tiver animalzinho de estimação em casa. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Aqui no canal você já sabe, eu vou explicando tudo da forma mais simples e fácil para que você entenda. Por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem uma sugestão de planta para eu fazer no próximo vídeo, ou se ficou alguma dúvida também. Tá bom assim? Eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!